abrir os nossos corações para escutar a palavra, para hoje absolver-nos, né, neste retiro que fazemos nessa quaresma de São Miguel. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Vai cantando com o ministério. Vento, vento impetuoso. Sim, nós os pedimos, Espírito Santo. Vai cantando isso da sua casa. Vento impetuoso Sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Muito bem, meu irmão e minha irmã, vamos fazer o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que bom, não é, que você está aqui conosco, não é, neste terceiro dia de nossas formações. Não é? Esses momentos de formação é muito importante, é quando nós recebemos as instruções, não é? Aqui nós recebemos as instruções para melhor combater. E nós tivemos 3 santinhas aqui, não é? Grandes elas, não é? Nós temos aqui, não é, Santa Joana d'Arc, não é? Ontem Santa Faustina Kowalski, hoje Santa Teresinha. Né? Nós vamos viver a nossa formação de hoje, né, debruçado sobre esta santinha doutora da igreja, né, Santa Teresinha. Então, que alegria você estar aqui conosco, né? Sou o Padre Fábio Galdino, sou padre exorcista da Arquidiocese da Paraíba, né, em João Pessoa. E quero agradecer imensamente a participação das pessoas em João Pessoa, que estão aqui sintonizados, o Exército de São Miguel, que é em grande número ali também em João Pessoa. Então quero agradecer imensamente também ao povo da Bahia, não é? Estou indo para a paróquia, acho que Jesus da Lapa, em Candeias, né? Eu acho que de hoje a 8 estarei celebrando o dia de São Miguel Arcanjo, não é? Na igreja, eu acho que Nossa Senhora da Lapa, alguma coisa assim, não tenho, é uma agenda muito grande, então, mas será, se eu não me engano, lá em Candeias, né? Desde já, a irmã Clara, não é? De hoje a 8 nos encontraremos aí na Bahia, né? Para celebrar juntos, para viver um momento de formação. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós trazemos o nosso tema, não é? Com Santa Teresinha, consolação do povo israelita e nosso consolador, São Miguel Arcanjo, né? Ou seja, o grande príncipe da milícia celeste, né? O texto de hoje, né, como nós estamos meditando, fala das inúmeras intervenções indiretas, né, de São Miguel Arcanjo dentro do povo israelita. Nós sabemos que foi um povo que passou por muitas provas, né? Muitas provas. E das provas que teve que passar, né, teve, portanto, ali a presença de São Miguel Arcanjo, como que os consolando e os fortalecendo para que eles ficassem firmes, né? Então a presença de São Miguel Arcanjo consoladora, né? Né? Ou seja, conduzindo, portanto, o consolo de Deus. Seja em todas as provas que esse povo passa, Deus intervém com o seu amor por meio dos seres angélicos e por meio deste grande, não é? Este grande arcanjo de Deus, São Miguel. E por vezes São Miguel foi o sinal da providência e da consolação de Deus frente a um povo que por diversas vezes quis desanimar. Essa é a grande palavra, não é? O povo de Deus que quis se desviar, esmorecer. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção no capítulo de hoje, né? No 34º, né, dia de nossa quaresma de São Miguel. Que bom, meus irmãos. Então, nesse tríduo que eu estou aqui facilitando para vocês essas formações, como Deus intervém, né, consolando o povo, muito embora que o povo, não é, por diversas vezes, como eu havia dito, querendo desistir, Deus não desiste. A primeira coisa, se você estava pensando em desistir, a grande consolação nossa, por meio dos santos anjos, né? Por meio desta intimidade espiritual que a gente acabou adquirindo com São Miguel Arcanjo, tinha pessoas que não eram devotas de São Miguel e passaram a ser. E aqui, todos os dias, eu não sei se vocês veem, né? E aqui eu estava escutando ali dentro os testemunhos. Quantos testemunhos nós escutamos aqui no Instituto Hesed? Nós estamos esperando aqui o seu, com certeza.
E Deus seja bendito, porque por trás de um testemunho tem nossas humanidades, nossas fragilidades, mas tem o nosso olhar. Em cada testemunho é verdade que eles não se parecem, ou seja, de outras realidades, né? Outros fatores, mas todos eles têm em comum uma coisa: Deus não desiste de nós. Se você for prestar atenção em todos os testemunhos que aqui são lidos no Instituto Hesed, você vai perceber o quanto Deus nos quer. O quanto Deus quer nos invadir do seu amor. O quanto Deus tem nos consolado, né? Por meio, claro, que dos seres angélicos, né? Espirituais. Por meio de seu amor intervindo para que não desistamos. Deus comunica o seu amor. E graças a Deus, nesses últimos, né, anos agora, de todo esse momento que nós passamos em 2019, com tantas enfermidades, com tantas mortes, o Brasil adquiriu uma devoção imensa a este grande arcanjo, São Miguel. Unicamente porque começamos a perceber que por meio dele, não foi somente ao povo israelita, mas ao povo do Brasil, ao povo da sua casa, a você que está me escutando. Quantas e quantas vezes, quantos testemunhos não foram lidos aqui da consolação de Deus por meio de São Miguel Arcanjo, de graças que nós alcançamos, de graças que nem imaginávamos alcançar. Então, meu irmão e minha irmã, queria iniciar essa formação de hoje com esse coração agradecido a Deus, pois Ele não desiste de nós. Deus não desiste de mim, de você, não desiste. Então hoje é um dia de agradecer a Deus pela intercessão também de Santa Teresinha, né? O irmão Emanuel tem preparado todo esse material, né, e se preocupado com esses santos que nos ajudam, portanto, nas nossas noites de formação, antes de rezarmos, né, o texto do combate. Somos instruídos, edificados por essa palavra. Espero em Deus de que essa palavra hoje edifique e ela já tenha começado efeitos de muita esperança, de edificação na sua vida. Você hoje abrir a sua tela, não é? Abrir o canal hoje do Instituto e entender de que Deus não desiste. E mesmo que venhamos a desistir ou sermos infiéis, Deus não se utilizará disso para dizer: vou abandonar a minha obra. Deus costuma concluir a obra que Ele começa. É hábito de Deus, né? Terminar a obra começada. Então Deus começou, meu irmão, uma obra na sua família. E a grande prova disso é você estar aí presente e rezando hoje. Deus começou uma obra dentro da sua casa. Ele vai concluir essa obra. Então diga aqui embaixo, né? Coloque aqui embaixo, diga: eu tomo posse, Padre. Porque o Senhor, na verdade, começou. Sim, mas no momento em que nós iniciamos todo o caminho na providência de Deus, é verdade que existem provas, né? Existem sim provas. E nós precisamos, nesse exército, aprender a como superar essas provas espirituais. Está ali no nosso capítulo hoje, fala disso, né? O consolo e o socorro de São Miguel acontece também para os que estão sofrendo provas espirituais. Para aqueles que foram introduzidos dentro de um plano de Deus e inseridos nesse plano sofrem as perseguições por querer fazer a vontade de Deus. E quando a gente fala de uma pessoa provada, não é, na sua fé, né, na relação, não é, com as pessoas, na sua relação, não é, com... Nós falamos hoje de Santa Teresinha. Na sua debilidade da sua saúde, na dificuldade da sua vida monástica. Não olhou as provas como uma oportunidade de desistir daquilo que Deus se utilizava dela para uma reforma, para uma edificação. Então Deus se utiliza de você e você não pode cansar. Você não pode desistir, você não pode esmorecer. Padre, o que alimenta o meu coração na noite de hoje, nessa formação, possa ser que você não escute nada do que o Padre hoje vier a falar. Mas eu queria que você hoje assumisse com grande fé. E você dissesse ao seu coração, lá dentro do seu coração diga: eu sei que o meu Deus costuma terminar
as obras que Ele inicia. Deus não é como, não é uma autoridade que depois, ou seja, está à frente de uma obra e depois com muito entusiasmo leva pessoas para festejar uma obra e deixa ela para lá. Deus, portanto, nos propõe, nos apresenta os seus planos e Ele costuma levar até o fim e muito a sério os seus planos na nossa vida. Então deixa eu lhe dizer que Deus leva muito a sério os planos dele na sua vida. Esses dias eu tenho rezado, porque depois o padre Luiz, o irmão Luiz, né? O irmão Luiz tem dito uma coisa no texto do combate, acho que foi antes de ontem, ele dizia, e me vinha muito forte. Depois eu fui ao quarto, já para me recolher, e fui rezar por aquilo, e aquilo era muito mais de pessoas que tinham uma vida consagrada, um caminho muito bonito de pregadores, de pregação, de fervor do Espírito. E naquele momento, no texto, ele dizia, você que desistiu de tudo isso, e quase vivendo uma vida mundana, de volta às realidades, que você já devia ter superado pelas intervenções e o amor de Deus na sua vida. Então, de alguma forma, meu anjo da guarda pedia que eu dissesse isso, porque essas pessoas estariam hoje aqui nesse momento, né? Para que eu dissesse a você, Deus não desistiu. E todas as promessas que Ele fez por você, todas as pregações que você realizou, que Deus se utilizou para consolar o seu povo, Deus se utilizou de você porque crê e ama. Afinal de contas, foi um determinado momento em que você foi desistindo por causa de suas decepções, por conta dessas provas espirituais que você não soube como gerenciar, e acabou confundindo e achando que a melhor forma seria desistir. Deus hoje está consolando você dizendo, retorne. Retorne por um motivo, porque eu preciso terminar a minha obra. Ah, mas eu poderia terminar essa obra com outras pessoas, mas Deus quer terminar a obra dele com você, porque Ele começou com você. Então tome posse disso, né? Tome posse dessa alegria, dessa palavra de consolação, não importa. Se depois o que você fez lhe expôs, se depois você perdeu a credibilidade, tem muitos santos da igreja que passaram por momentos assim, meu irmão. Então, hoje o padre vai falar de duas coisas aqui, né? Das provas espirituais, né? Do qual São Miguel é consolo e socorro, e dos efeitos da humildade, né? Às vezes, tendo decidido fazer bezerros de ouro, né? Na decisão de não obedecer mais os mandamentos de Deus, a gente se distraiu. E nós precisamos utilizar da humildade. E quais são os efeitos da humildade, padre? Pois bem, é por isso que precisamos hoje pedir essa virtude, para retornar, não é, ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Quando todas as vezes que eu falo isso, de que eu não poderia ter saído do lugar, não é, de onde Deus me colocou, me vem muito forte, mais uma vez, o livro do Gênesis, né, quando Deus diz assim, né, para Adão, onde estás? Né? E eu fico impressionado, mas Deus não é onipresente? Ele não podia ter feito essa pergunta. Como se ele não soubesse, como se houvesse um lugar que Adão pudesse estar, que ele não soubesse onde. A pergunta de Deus não é sobre a localidade, Deus sabia onde Adão estava. Na verdade, ele queria a resposta de Adão sobre uma outra coisa. Adão, onde é que você está? Significa naquela pergunta de Deus, mas você deveria estar na minha presença e não está. Por que isso? E às vezes nós não estamos aonde Deus nos colocou e Deus vem nos perguntar, não porque não saiba da nossa localidade, Deus não precisa de um GPS, né, para nos encontrar. Na verdade, Ele vem ao nosso encontro para dizer, mas você deveria estar aqui. Por que você está atrás desse arbusto? E Deus, na sua infinita bondade, foi consolar Adão, foi consolar Eva atrás daquele arbusto. E foi trazê-los. A misericórdia de Deus não desistiu do homem e da mulher depois que pecaram, né? Diz o prefácio, né, da liturgia. Deus não desistiu. E uma das grandes maravilhas de que Deus não desiste de nós, está aí, né? Os seres angélicos. Deus colocou ao nosso lado para nos guardar nos caminhos que fôssemos percorrer. E São Miguel Arcanjo, não é? O grande príncipe da milícia celeste, com certeza na minha e na sua vida, já foi esse sinal de consolo, de socorro de Deus,
para nos trazer de volta ao lugar que nós não deveríamos ter deixado. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira coisa, não é, das provas espirituais, né? Sobre as provas espirituais. Depois o padre fala dos efeitos, né, da humildade, né? Que também nós conversaremos aqui dentro do texto de hoje sobre essas duas realidades. Sobre as provas espirituais, vai anotando aí. Limpe seu coração. É o primeiro, não é? Para enfrentar as provas espirituais, é preciso a gente rezar o Salmo 50, 51, né? Limpa, Senhor, o meu coração, né? O jardineiro divino da nossa alma sabe os métodos que deve empregar para limpar cada alma. Não se assuste, meu irmão, com as podas que o Senhor quer fazer no jardim da sua alma. Não se assuste, né? Não fique achando que Deus tem desistido de você, não. É que Ele age dessa forma. E humanamente falando, é verdade que a gente fica pensando, mas onde é que está o Senhor? E o Senhor está trabalhando para conduzir toda esta obra a um fim. E você não pode desistir porque você já sabe. Deus costuma terminar a obra que inicia. E Ele se utilizou de você e quer continuar se utilizando para levar avante toda esta obra do qual você inicialmente tinha se colocado com muita disposição, e por conta dessas provas, você acabou preenchendo o seu coração de muitas decepções, de muitas situações adversas. Então quero pedir a Deus nesse momento, que de verdade Ele realize as podas necessárias. O que às vezes tem feito você desistir, achando que Deus tinha lhe abandonado, são as podas. Para que um jardineiro faz podas? Para que ramos revigorados, mais fortes, sejam capazes, né, de suportar as tempestades e as ventanias. Você tem mantido galhos na sua vida que provavelmente ventos e tempestades poderiam arrancá-los. E na sua infinita bondade, Deus tem podado você, meu irmão e minha irmã, para lhe dar resistência frente às provas. Olha só, você já parou para pensar nisso? Por que o Senhor me tirou essa realidade? Por que o Senhor me tirou esta pessoa? Por que o Senhor me retirou dessa situação? Já imaginou que essas podas foi a preocupação de Deus para que você tivesse galhos mais fortes? Para que você resistisse às ventanias e às tempestades que estão por vir? Porque com aqueles galhinhos lá que você recolhido queria cultivar ou queria manter, você não resistiria. Então peça, o primeiro ponto para as provas espirituais é pedir que o Senhor limpe o seu coração e que você seja capaz de, com muita resiliência, com muito amor à vontade de Deus, de acolher as podas de que Deus quer realizar na sua vida. Santa Teresa diz que ouviu um dia Jesus dizer isso, e essa palavra de Santa Teresinha, né, de Santa Teresa, é muito forte. Ela diz assim: fica sabendo que as pessoas mais queridas de meu Pai são as que são mais afligidas com os maiores sofrimentos. Né? Olha, Santa, aqui, de forma muito clara, né? Santa Teresa coloca dizendo, fica sabendo de que as mais queridas do Pai são aquelas que são mais afligidas com maiores sofrimentos. Né? Tem numas biografias dos santos que a gente até percebe, não é, uma certa alegria em meio a esses sofrimentos. Não que depois sejamos masoquistas, que vamos atrás de sofrimentos, mas uma vez que eles vieram sobre nós, manifestaram sempre na espiritualidade das almas íntimas com Deus, o cuidado e o desejo de Deus de, por meio daquela prova, nos fazer crescer. É isso que está por trás disso, né? A grande santa da igreja, né, Santa Teresa, chegou a dizer que quando alguém faz algum bem a Deus, o Senhor lhe paga com alguma cruz, né? Eu particularmente, eu chegava aqui dizendo assim, olha irmãs, vocês rezem por mim, porque toda vez que eu vou lá no Instituto Hesed, né, eu sempre saio meio que enfermo de lá, não é? As irmãs chegaram e disseram, padre, se una com a gente, porque isso são expiações, né? As irmãs falam assim, e eu olhei e disse, são expiações. A gente sair da nossa diocese, da nossa paróquia,
né, chegar até aqui, de nos preparar, de fazer com que essa palavra chegue até você. Claro que tem um combate espiritual, né? Todo o Brasil se encontra aqui, tem pessoas aqui de todos os estados do Brasil. O inimigo de Deus sabe que por meio de uma palestra dessa pode ser libertadora na vida de alguém. É claro que ele vem ao nosso encontro a nos atacar, mas essas provas, nenhuma delas vai nos impedir de estarmos aqui falando e pregando a palavra de Deus, mesmo com as provas que venham a ocorrer sobre nós. Por isso, Senhor, que daquilo que eu preciso espiar, das mortificações que preciso fazer, concede-me, Senhor, a graça de entender de que todas as podas, nenhuma delas pode me assustar. Não se assuste com as podas. Entenda que por trás de cada poda há o amor de Deus e o cuidado dele para fazer com que galhos mais fortes nasçam na sua vida, para você enfrentar as tempestades ainda maiores que com esses galhos frágeis você não suportaria. Então, esse é o primeiro ponto, né? Limpar o coração. Limpa, Senhor, meu coração. O segundo ponto, né, que eu queria colocar aqui, né? O antídoto contra tudo isso, todas essas podas para que nós acolhamos na graça de Deus, é a humildade. E eu vou falar agora de 4 efeitos da humildade. O primeiro é que limpe o coração. E o segundo, pedir a Deus a graça da virtude da humildade. Nós temos pedido pouco a Deus a virtude da humildade. As pessoas têm reclamado de nossa arrogância, de nossa prepotência, de nossa altivez. E nós temos pedido pouco, Senhor, a graça da humildade. Ô Padre, tem uma jaculatória que o Senhor poderia falar, né, que nos ajude a crescer na humildade, né? Então pega aí, não é? Uma estampa, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Seja devoto do coração de Jesus, né? E diga olhando para o coração de Jesus: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. É esse desejo que nós queremos cultivar dentro de nós. Outra, de pedir ao Senhor que limpe, que realize as podas necessárias, nos conceda, Senhor, um segundo passo diante das provas espirituais: a humildade, o silêncio. Eu não sei por que eu estou dizendo isso. Não sei por que eu irei falar isso agora para você. Não se defenda. Não queira com suas palavras resolver algo de que o Senhor, deixa que o Senhor venha em teu socorro, venha em teu consolo. Deixa que o Senhor haja nessa situação que você anda muito agitado em querer resolver com suas atitudes e com suas palavras. Possa ser que hoje eu tenha aparecido aqui para falar especialmente para você. Imagine, de tanta gente no Brasil, Deus está me permitindo para que eu fale a você, que eu nem conheço pessoalmente, mas espiritualmente Deus estava se utilizando para lhe dizer: não haja com forças humanas, não haja com posturas, né, agressivas, não haja com soberba, não haja com... O Senhor está dizendo para você, não é? Essa virtude da humildade que nos ajuda a entender, meus irmãos, onde é que é o nosso lugar, né? Aonde é que é o seu lugar, né? Aonde é que fica o meu e o seu lugar? E pedir a virtude da humildade é lutar contra as minhas misérias, né? Contra as minhas irritabilidades, né? É pedir a Deus a paciência, a fé. A humildade traz muitas realidades. Entre elas, né, a humildade envolve a capacidade de reconhecer nossas limitações, que somos frágeis. Então silencie, meu irmão, diante dessas situações. O povo de Deus, nas suas provas espirituais, muitas e muitas vezes tiveram que esperar unicamente no Senhor, porque eles mesmos não podiam fazer nada. Mas o Senhor tinha colocado anjos em seus caminhos para que eles pudessem defendê-los do mal. Espere no Senhor, não é? Me vem muito forte agora a imagem de Susana, não é? Que foi acusada por aqueles velhos, por aqui. Depois veio um profeta de Deus para resgatá-la, para salvá-la. O seu silêncio, a sua resiliência, a sua consciência de que tudo aquilo tinha feito, mas tinha feito por bondade, por oferta, por dedicação. E é claro que em meio a todas essas situações,
o seu abandono e a sua humildade em dizer: Senhor, tu sabes de tudo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é? Existe até um beato na igreja chamado Juan Van, não é? Que compara a humildade com um solo de onde brota uma fonte para 4 rios de virtudes. Então anota aí, os 4 rios das virtudes da humildade, não é? Esse beato Juan Van compara a humildade a um solo de onde brota uma fonte para 4 rios de virtudes. Quais são essas 4 virtudes que a humildade nos concede? Não é? Hoje, essa semana, a gente nesses 3 dias falou muito dessa virtude da humildade. Né? O irmão Manuel preparou textos aqui sobre a humildade riquíssimos. A grandeza e a humildade do grande arcanjo São Miguel. O primeiro dia a gente falou disso, né? A humildade também, né, de Santa Faustina, né, no meio a seus combates. A gente falar de Santa Teresinha, humildade, a gente já olha, já vê humildade estampada em toda a sua vida, né? Mas há esses 4 rios neste solo que correm, frutos, portanto, dessa grande virtude. E eu queria que você anotasse os 4 aqui: a obediência, a mansidão, a paciência e a vontade de Deus. Então, anota aí essas 3 palavras. Esses são os 4 rios de virtudes, né, que emanam deste solo, né, da humildade, deste solo da humildade. Ou seja, o Senhor faz escorrer estes 4 rios, né, que precisamos fazer hoje, né, nesse desejo de Deus querer vir ao nosso encontro, nos consolar, nos socorrer. A nossa postura frente a essas provas espirituais, a humildade frente às provas espirituais, nos ajudarão a sermos obedientes, mansos, pacientes e fazer a vontade de Deus. Veja só, obedientes, mansos, pacientes e fazer a vontade de Deus. São esses 4 rios, né? São esses 4 rios. O primeiro deles, como eu havia dito, é a obediência, né? A obediência, quando nós nos sujeitamos à vontade e à decisão do outro, reconhecendo que somos limitados e necessitados, que alguém nos guie para o caminho para Deus. Todos nós aqui, não é, do Instituto Hesed, nós sacerdotes, nós temos nossos superiores, né? Nós temos nossos diretores espirituais. O que é que se pede dele, para eles, para com eles? Obediência. Uma alma que sabe, não é, reconhecer a sua limitação e a necessidade de que Deus nos envie anjos, né, para que nos guie. Agora, é importante de que hajamos e peçamos a Deus docilidade e sabedoria para tentar enxergar o que esses seres angélicos, o que esses homens e mulheres que Deus coloca na nossa vida, para nos dizer uma palavra que nos reoriente à vontade de Deus, é ter a sensibilidade de obedecer imediatamente. Senhor, conceda a minha graça da obediência. Reconhecemos que sozinhos somos incapazes, por isso guia-nos, Senhor. E eu convidaria você hoje a rezar pelo seu diretor espiritual, pelo seu confessor, pelo seu superior. Eu quero hoje aqui rezar pelo meu superior, não é? Dom Delson, não é? Que é o arcebispo da Paraíba, é o meu superior. Eu quero rezar hoje aqui também pelo padre Lourenço de Andréa, né? Padre da comunidade Servos de Maria, por ser meu confessor, meu diretor espiritual. E eu quero pedir a Deus a sensibilidade em tudo que esses homens forem falar, de obedecer a Deus, nos conselhos, nos direcionamentos. Quantos de nós não temos sentido dificuldades na relação com nossos superiores, pela soberba, pela presunção, pela altivez? Um dos rios da humildade é a obediência. Imagine que se Deus manda seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, se não temos a sensibilidade de permitir que o coração se guie por aqueles que preparam, por aqueles que nos defendem, meus irmãos, a gente vai ficar às vezes reclamando de que Deus não está sendo providente, quando o que está faltando é obediência, para obedecer aquilo que Ele está nos falando, para que saiamos dessa realidade. Então, o primeiro rio é a obediência, não é? A obediência, o diretor espiritual, o confessor, o seu superior da sua congregação, não é?
pedir a Deus esta graça da obediência. Um outro rio é a mansidão, não é? A mansidão é o segundo rio que brota do solo da humildade. Diante das provas, é preciso escutar os diretores espirituais, nossos guias, né? Aqueles a quem Deus colocou na nossa frente para nos orientar, obedecer-lhes. Mas é preciso também suplicar a Deus essa mansidão frente às provas espirituais, né? A mansidão. Uma vez que reconhecemos o nada que somos e que dependemos totalmente de Deus. O porquê criar dependência de Deus? Porque sendo tudo graça de Deus na nossa vida, a gente fica mais tranquilo. A mansidão, portanto, é o contrário, né, das disputas, da ansiedade, das crises de pânico, dos aceleramentos, né, que nós inevitavelmente parece que a gente não consegue, né, se acalmar, tranquilizar. A alma tranquila, a alma cheia de paz, não é uma alma que fica fingindo, né, que não existe uma guerra e um combate a ser exercido, não. Eu e você somos muito conscientes dos combates e das guerras que precisamos enfrentar. A paz nossa nasce da serenidade frente à guerra, porque o Senhor está conosco. Lembra o que foi que a gente falou antes de ontem, né? O demônio põe-se em fuga, porque eu não estou sozinho, o Deus onipotente está comigo. Essa dependência e essa graça que Deus nos concede, de possuí-lo todo em nossa alma, de senti-lo, de observar de que Deus está guiando todos os caminhos e todos os passos, faz com que a nossa alma serenamente marche em direção à guerra, e no meio dos combates manteremos a serenidade, porque o Senhor costuma concluir a obra que Ele começa. E Deus costuma, como sempre, a não perder nenhuma batalha em que Ele entra juntamente conosco, né? Então Deus entrou nessa sua causa como uma batalha, e Deus pede a você nesse momento a serenidade, a mansidão. São realidades muito difíceis, mas são as provas espirituais. Não teria associado a espirituais o nome prova. Tranquiliza o teu coração, como um jovem que vai fazer uma prova, que está ansioso, não sabe se vai se dar bem, não é? Mas se ele estudou, se ele está confiante, se ele fez as regrinhas, se ele estudou, se ele participou das aulas, se ele prestou atenção, fica tranquilo. É uma questão somente de tempo para que, passada essa prova, veja aonde o Senhor quis, por meio de você, conduzir toda essa história, toda essa situação. O terceiro rio dessa mansidão brota, portanto, o terceiro rio, que é viver tudo com paciência. E isso tem sido um desafio muito grande na nossa quaresma. A paciência. Saber que nada depende de nós. Que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Diga assim comigo: eu creio, Senhor, nele vivemos, nos movemos e existimos. É isso que nós pedimos a Deus, né? Que tudo vem de Deus e depende de Deus. Diga isso no seu coração: tudo vem de Deus e depende de Deus. Naquilo que você hoje está colocando e pedindo paciência por essa causa. Se é uma pessoa, se é uma situação, movimente-se nesse momento para trazer essa situação diante dos seus olhos, no seu coração, e diga: tudo vem de Deus e depende de Deus. Paciência que me faz acolher as visitas de Deus em cada sofrimento e prova que me acontece. Como Deus hoje está visitando a sua casa. Por meio dessa palestra e dessa pregação, Deus está visitando a sua casa. Em cada sofrimento, em cada prova que está ali acontecendo, né? Diga: tudo vem de Deus e tudo depende de Deus. Conceda-me, Senhor, a mansidão. E para um belo exercício desses rios que brotam deste terreno da humildade, como havia colocado, não é? A obediência, a mansidão e a paciência. E esse quarto e último rio, não é? É o abandono da própria vontade e a conformidade com a vontade de Deus. Está aí, né? Nossas provas espirituais e nossas instruções para superá-las. Que o grande e glorioso São Miguel Arcanjo, nossos anjos da guarda, homens e mulheres religiosos, religiosas, diretores espirituais, que Deus colocou na nossa frente, para nos instruir frente às provas,
para nos instruir frente àquilo que é vontade de Deus na nossa vida, empreendamos, meus irmãos, um sério desejo de pedir a Deus de todo o coração a humildade. Humildade que frente às provas que estamos sofrendo, gere em nós frutos de obediência, mansidão, de paciência e de uma humildade que faça-nos abandonar nossa própria vontade e viver em conformidade com a vontade de Deus. São esses 3 rios que eu espero em Deus e que nesta noite você junte suas mãos, e Deus me coloca agora essa imagem, junte suas mãos e beba um pouco da água de cada um desses rios. Da obediência, da mansidão, da paciência, da conformidade com a vontade de Deus e do abandono da própria vontade. Junte suas mãos e em cada rio desse, no terreno da humildade, bebamos para que, tomando destas águas, nos fortaleçamos frente aos combates espirituais. O capítulo nosso termina justamente dizendo uma frase de Santa Teresinha, não é? Que dizia, assim escreve ela: sou Miguel, venho do céu. Minhas irmãs queridas, ride do inferno irado, não receeis as suas fúrias, pois Jesus combate por vós. Diga, Jesus combate por mim. Em meio às nossas tribulações, quantas vezes podemos contar com o auxílio fiel e o consolo constante de São Miguel Arcanjo? E eu convido você agora a invocar a presença do seu anjo da guarda, a invocar a presença de São Miguel, que em meio às provas em que você sofre, em meio às tribulações, as provas espirituais, sim, nós podemos contar, e assim Deus o quis para que pudéssemos pedir, então peçamos o auxílio fiel e consolador de São Miguel Arcanjo, de nossos anjos da guarda, da intercessão de Santa Teresinha, porque se assim Deus o quis para levar a fim a obra que Ele começou, então peçamos esses auxílios que são importantes. E neste terreno da humildade, Senhor, a obediência, a mansidão, a paciência, a conformidade com a Tua vontade. Quero beber de todas essas águas, Senhor. Quero suplicar o auxílio fiel e o consolo constante de São Miguel. Ele nos consola em nossas aflições, pois combate em nome e com a autoridade de Jesus, nisso que é a minha e a sua causa que hoje nós apresentamos. Obrigado, Jesus, por todas essas instruções. E eu espero que você tenha copiado cada uma delas. Que você tenha se preocupado de hoje para amanhã de fazer uma reflexão sobre cada palavra dessa. Sobre como nós podemos obedecer. Não tenho dúvidas de que o Senhor na noite de hoje se utilizou de mim como instrumento para lhe dizer essas palavras. E se formos obedientes, caros irmãos e irmãs, passaremos por todas essas provas. Porque o Senhor assim nos consola em nossas aflições e combate. Jesus combate por nós. E é essa certeza que agorinha, quando nós colocarmos a hóstia consagrada, estampada dentro da sua casa, ao olhar Jesus Eucarístico, a primeira frase que você vai dizer dentro da sua casa é: Jesus combate por mim. Jesus combate na minha casa. O Senhor, portanto, combate por vós. Diga isso ao olhar hoje a Santíssima Eucaristia. A envolver-se, portanto, da presença de Jesus. Peçamos, portanto, ao Senhor, como nos dizia aqui a Santa Doutorinha da Igreja, Santa Teresinha, né? Jesus combate por vós. Amém? Deus seja bendito e receba, portanto, essa bênção. Que Deus, na sua infinita bondade, seja o teu consolo. Que o Senhor seja o teu auxílio fiel. Por meio do seu grande arcanjo São Miguel, pelo seu anjo da guarda, que ele nos console em nossas aflições. Jesus que combate por vós, como dizia Santa Teresinha, abençoe você e a sua casa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Depois de recebermos essa bênção e essa catequese,